vamos lá, muito boa tarde. Boa tarde, Rosa, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, principalmente aí que nós estamos tendo novidades, né? E o prazer é todo meu estar recebendo. Posso chamar de você? Sim, por favor. Chamar de você porque ela é tão jovem, tão bonita, gente. Então, um prazer enorme ter você aqui comigo e para esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes. E parece que tem novidade na área de aposentadoria, é isso? Exatamente, Rosa, muita coisa. Muita coisa. Fala pra gente então, a doutora Angelita Lemes. Lemes. É advogada. Especialista em Previdência. Especialista em Previdência. Deve ser procurada até, né? Pela risadinha dela, não precisa falar de mais nada. Vamos lá, Angelita, o que nós vamos começar falando? O que é a bola da vez aí? Rosa, vamos começar contando que nós estamos no início de uma reforma previdenciária e que agora a gente entra numa nova era, na era da somatória de pontos para se aposentar. Antigamente nós aposentávamos com a soma de contribuições. Homem com 35 anos de contribuição e mulher com 30 anos de contribuição. A partir do dia 18 de junho, através de uma medida provisória, que é a 676, iniciou-se então um novo tipo de aposentadoria, que é com a somatória de pontos. Para a mulher, 85 pontos e para homem, 95 pontos. Entendi. Então a idade não tem mais nada a ver? Olha, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, já há muito tempo não se levava em conta a idade. Fala-se em idade para a soma dos pontos hoje. Então, vamos supor que um homem tenha 35 anos de efetivo trabalho e com 60 anos de idade, ele atinge aí a somatória necessária de pontos para requerer o benefício previdenciário. Certo. Teve algum prejudicado nessa história toda? Alguém que prejudica alguém ou não? Prejudica muito. As duas formas de aposentadorias hoje existentes, de aposentadoria por tempo de contribuição, prejudica muito o brasileiro, porque ela reduz, com a aplicação do fator previdenciário, reduz o valor do benefício. E a aposentadoria com essa nova regra de somatórias, ela traz prejuízo para aquele que começou a contribuir cedo com a Previdência Social e aí ao atingir o tempo de contribuição necessária para se aposentar, ele ainda tem uma pontuação muito baixa e ele precisa continuar trabalhando até atingir a pontuação. A outra classe muito prejudicada com essa mudança aí da MP é o pessoal que contribuiu sempre com uma média de salários mínimos. Quer dizer que ele já teria o tempo de contribuição, mesmo com o fator previdenciário, e talvez tenha aí que aguardar a somatória com a idade para atingir a pontuação necessária. Certo, gente. Então, e quem já está aposentado, isso não mexe nada? Quem já está aposentado não mexe, mas pode estar aí fazendo uma revisão. Se essas regras atuais forem benéficas para eles, hoje nós temos uma tese chamada desaposentação, que ele pode estar requerendo para poder atingir aí os 100% do valor do salário de benefício. E isso eu tenho que, por exemplo, se eu sou aposentada já há 2 anos, eu tenho que esperar quanto tempo para rever? Olha, Rosa, vamos partir do princípio que assim, tudo, a concessão do benefício e a revisão também, tudo nós precisamos planejar. Como que é feito esse planejamento? Através de cálculos. Então você vai ter que simular um cálculo de se você pedir essa desaposentação daqui 3 anos, isso me traz algum benefício? Então você vai ter que se planejar, vai focar o que eu quero, em quantos anos eu quero me aposentar e qual o valor que eu quero receber como aposentadoria. A partir daí você leva para um profissional, um especialista em previdência, para estar fazendo esse planejamento para você. Você vai saber quanto você deve contribuir e por quanto tempo ainda. Entendi. Hoje, qual é a maior dúvida de uma pessoa que vai se aposentar? A maior dúvida é com relação aí ao valor do benefício. A aposentadoria não é o valor da última contribuição. Todo mundo chega no escritório e fala pra gente assim, eu recebo 2.000 de salário, eu vou ser aposentado com esse valor? Infelizmente não, com nenhuma das regras, nem com a regrinha da aplicação do fator previdenciário e nem com essa regra de somatória de pontos.
Por quê? Porque nós temos que chegar num valor de salário de benefício. E esse cálculo é feito através de uma média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Então vai ser pego todos esses salários. Se você contribui hoje com R$2.000, isso não quer dizer que você contribuiu desde 1994 com esse valor. Então, provavelmente vai ser reduzido. Entendi. É porque tem gente que eu mesmo, quando me aposentei, que eu já me aposentei, eu pensei, mas não era exatamente o que eu pensava, né? É por isso a importância do planejamento. Porque daí você já tem conhecimento de que você não vai receber aquilo sob o valor que você vem contribuindo, e você já se planeja. Se eu começo a contribuir mais para ver se eu aumento isso, há possibilidade de aumentar isso contribuindo a partir de agora. Então o cálculo é importantíssimo, esse planejamento é muito importante. Entendi. Bom, gente, está aí então, nós estamos falando aí da aposentadoria, como planejar. O governo leva vantagem nessa mudança aí? Sim. Claro, né? Pergunta, né? Sim, o objetivo é que o pessoal aguarde por mais tempo, né? Continue aí no mercado de trabalho por mais tempo, para depois se aposentar. Eles acreditam que aposentando com idade baixa, eles recebem por muito tempo da Previdência e causa aí um déficit muito grande na Previdência Social. Mas infelizmente isso não é verdade, viu, Rosa? Entendi. Então tá, então a dica maior hoje qual é? A dica é: planeje, se programe, foque naquilo que você quer e faça aí esse cálculo para verificar, vou contribuir mais quanto tempo, qual o melhor benefício aí para eu requerer, mesmo aquele que já tenha atingido essa somatória de pontos, talvez para ele a aplicação do fator previdenciário seja mais interessante. Então é muito importante que ele simule o cálculo e veja aí qual o valor melhor a título de aposentadoria. Entendi, tá certo. Tem uma pergunta aqui, minha, de repente você vai falar, isso é coisa só, lógico, é da minha cabeça mesmo. Tem alguma chance da aposentadoria deixar de existir e o INSS acabar? Olha, o que se fala, o que o governo fala, é que em breve, né, que se começar realmente a ter muitos aposentados, não vai suportar a demanda. Mas nós, advogados que atuamos nessa área, que conhecemos um pouquinho mais a fundo toda a questão previdenciária, toda a forma de arrecadação previdenciária, para onde esse dinheiro é destinado, nós podemos afirmar que não seria assim, não chegaria a esse ponto. Entendi. Bom, então, vamos ficar despreocupados, né? Posso liberar uma linha? Então, se você tem alguma perguntinha e queira aproveitar hoje, vamos abusar um pouquinho só da doutora Angelita Lemes. Dá uma ligadinha para cá, tá? E vamos lá, o telefone já está tocando, o 1935811552 está no gancho. Alô, boa tarde, quem fala? Guilmar Pocella, está falando de onde, amor? Tem alguma pergunta para a doutora? E é verdade que nessa desaposentação tem que ser devolvido todo o dinheiro que foi recebido até hoje? Olha, a decisão que a gente tem é no sentido de que não há necessidade de estar devolvendo, tá? Apesar de que os processos estão para ser decididos pelo Supremo, mas a posição que a gente tem é que não há devolução e é por isso que os advogados têm se empenhado tanto nessa tese. Porque é uma coisa quase que impossível, né? Você devolver um dinheiro durante 10 anos recebido de uma hora para outra ter que devolver, né? Exatamente. Nós, advogados, dizemos o seguinte, que como o benefício previdenciário ele tem caráter alimentar, você não consegue devolver aquilo que você comeu. Então, não pode ser exigido que o segurado devolva essa contribuição. Mas o teu advogado saberá como ingressar com isso na justiça e informando que caso tenha que devolver, você não quer o novo benefício. Meu bem, obrigada a você pela sua participação, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida. Tá aí então a participação da Guilmar lá do Cristo Redentor. Angelita, você é tão jovem, o que te levou a esse... Agora é uma pergunta pessoal, tá? O que te levou a escolher esse caminho aí da Previdência?
Olha, a Previdência Social ela é muito apaixonante, Rosa. É. Porque você consegue trabalhar, ter o seu ganha-pão, mas ao mesmo tempo ajudando. É um direito social, é um dos direitos mais bonitos dentro da legislação brasileira. Nossa, que bacana, que resposta linda, muito obrigada. E veja bem, é mais procurado realmente, principalmente para as pessoas assim, mais de idade, ou pelas pessoas então que têm assim, problemas de saúde, né, por afastamento também, pode ser? Pode, Rosa. O que acontece é que nós precisamos mudar um pouquinho nossa mentalidade. Não só quando a gente já tiver numa idade avançada, procurar um advogado previdenciário. Entendi. Assim que a gente ingressa no mercado de trabalho e começa a verter contribuições previdenciárias, é importante que a gente faça esse planejamento de quando e como se aposentar. Ah, então já começa a trabalhar, já tem que começar a aposentar? Sim, nós temos que começar a trabalhar pensando na nossa aposentadoria. Então, mas se a gente logo de começo procurar um advogado, ele não vai falar assim não, né? Mas nem começou, já quer. Então, o correto é isso. O correto é isso, e os advogados previdenciários, eles têm por hábito fazer esse planejamento. Ai, que bacana. Então, talvez você investe um pouquinho para esse planejamento no início da sua vida profissional, mas isso te traz uma grande vantagem no final, quando você vai requerer aí a sua aposentadoria. Entendi. Ao contrário, então, do que muita gente pensa, que vai procurar só no final, quando tá para se aposentar lá, então este é um ledo engano. Isso, e cada vez mais, né? Cada vez mais você tem que ir o quanto antes, principalmente com essas mudanças que tem na legislação, e que agora nós estamos aí nessa início de reforma previdenciária, que nós não temos nem noção aí quando vai acabar e como vai ficar. Entendi, é isso que eu ia perguntar, não tem nenhuma previsão? Não, não tem. Tá certo, querida. Então tá aí, gente, nós falamos aqui com a doutora Angelita Lemes, ela que é da cidade de Palmeiras. E você atende onde lá em Palmeiras? Eu tenho escritório em Palmeiras, mas nós somos uma equipe de advogados e que atende em 21 cidades da região. Olha que bacana, que chique. Parabéns, tá? Parabéns pela sua escolha, que ela falou, Rosa, além de tudo, ela é muito prazerosa, tá? É gostoso poder ajudar as outras pessoas. Então, parabéns e muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Rosa, eu quem agradeço, é uma honra para mim estar aqui e estou sempre à sua disposição. Muito obrigada, querida.